pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, Papo de Mestre, o podcast do canal da Luxam Brasil. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Rafael Ribeiro. Hoje a gente está no novo estúdio, um novo espaço, como vocês podem ver, e a gente escolheu esse espaço para que a gente consiga trazer um conteúdo com melhor qualidade de áudio, de vídeo e assim entregar um episódio de melhor qualidade para vocês. O tema de hoje é sobre plataformas elevatórias. Como escolher uma plataforma elevatória para sua obra, para sua indústria, para o seu projeto. E com isso a gente reuniu aqui um time de especialistas para debater, conversar, o que influencia, o que não influencia numa plataforma, na escolha de uma plataforma. Então, se você trabalha com manutenção predial, pintura em altura, instalação de estrutura, esse episódio vai ser muito útil para você. E primeiro eu já vou pedir aí para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem você entender que possa precisar desse conteúdo e assim a gente consegue trazer sempre vídeos para todo mundo aí da área de construção civil, da área de trabalho em altura. Primeiro eu quero começar apresentando aqui os nossos convidados. Vou começar aqui com o Ricardo. Ricardo, ele é proprietário de uma construtora aqui em São José dos Campos. E eu vou deixar o Ricardo se apresentar, falar um pouquinho da construtora, nome, quanto tempo de trabalho aqui na região, o que essa construtora faz. Muito obrigado pela tua presença, Ricardo. Seja bem-vindo ao podcast da Luxam Brasil. Obrigado, Rafael, pelo convite, primeiramente. Espero poder contribuir um pouquinho aqui com o nosso papo hoje e vou aprender muito com vocês também, com esse papo legal aqui. Bom, meu nome é Ricardo Puccini, eu sou proprietário da construtora RTP, aqui de São José dos Campos. Nós atuamos na área residencial, área comercial, estamos há 10 anos no mercado aqui, atuando. Atuamos em outras regiões também, como região de Sorocaba, Bragança Paulista, Serra da Mantiqueira. Atendemos também litoral norte, sul. E espero poder contribuir aqui no nosso papo hoje. Legal, bacana, a gente que agradece, Ricardo. Agora, começando aqui com o Bruno. Bruno é nosso parceiro já de longa data aí através da Rawlot. O Bruno hoje é gerente de serviços na Rawlot no Brasil. Seja bem-vindo também, Bruno. Obrigado pela sua presença. Bom dia, gente. Bom, Rafael, obrigado primeiramente pela oportunidade de a gente estar participando aqui desse projeto de vocês, que acho que é muito importante, né? É um assunto muito específico, mas ao mesmo tempo também que abrange muitos clientes, nossos operadores e em geral. Bom, eu estou no segmento há mais ou menos quase 20 anos, na Rawlot, 14 anos de Rawlot. Hoje eu estou fazendo a gestão ali do pós-venda, mas passei ali por várias etapas da empresa, né? Desde estagiário até foi subindo degrau por degrau, aí hoje tá no meu colo essa responsabilidade. Então, minha formação é engenheiro eletricista e eu também espero aí colaborar aí com esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Legal. E falando rapidinho da Rawlot, né, nessa introdução, Rawlot é uma das maiores fabricantes aí de plataformas aéreas do mundo, sede na França, correto? Exatamente, né? A parceria entre Rawlot e Luxam, ela vem da Europa, né? Surgiu lá e a Luxam é o nosso principal cliente na Europa e aqui também, com certeza aí é um dos top 5 nosso aqui e é um grande prazer a gente estar participando desse projeto com vocês. Legal, maravilha. E por fim, não menos importante, o Saulo, Stepan Saulo, que é nosso gerente regional de manutenção, responsável aí pela região Centro-Nordeste, certo? Obrigado aí pela presença, fica à vontade para se apresentar também. O Rafael já fez aí a minha apresentação, né? Meu nome é Stepan Saulo, tá? E a gente tá aqui para bater um papo bem interessante. A gente já começou a conversar, né, Bruno? Sobre algumas atividades que a operação vai requerer para o uso operacional. Então, a questão de segurança é uma ênfase que a Luxam preza muito. Então, vamos abordar muito aí esse tema para a gente bater um papo legal. Boa, perfeito. Bom, vamos começar então esse bate-papo. A gente separou ele em alguns blocos e no começo a ideia é a gente fazer um apanhado geral sobre plataformas elevatórias, o que são,
como é que a gente define cada tipo de plataforma. E aí, primeiro eu quero começar aí com o Bruno. Bruno, o que é uma plataforma elevatória primeiro? Para quem não conhece tanto, para quem está pensando em alugar uma, o que primeiro é uma plataforma elevatória? Boa pergunta, porque quando a gente, como você mesmo disse, né, alguém que nunca ouviu falar ou não conhece, já faz menção a alguma coisa assim de aeronave, aérea. Então, a plataforma aérea, ela é uma máquina que consiste em ajudar o operador, seja em qual for a função que ele for executar, muito utilizada na construção civil, mas também na área industrial, interna, externa, até mesmo residencial. A ideia é fazer com que o operador consiga atingir a altura de trabalho na qual ele precisa, com segurança, com eficácia, com agilidade, mas acima de tudo, acho que a segurança aí é que mais preza, obviamente, para quem é empreendedor, para quem está ali à frente de uma obra, a agilidade também fala muito alto. Então, a plataforma aérea é o quê? Uma máquina, um equipamento onde foi fabricado para que operadores alcancem o lugar de trabalho de maneira rápida, eficaz e segura. Produtividade. É um fator Exatamente. Principal que você falou aí, é o tempo hábil, né? Antigamente, o que se usava? Andaimes. O tempo que você tem para fazer a montagem e a desmontagem, a plataforma, ela sobressai muito. Além sobre do isso. tempo, custo de mão de obra, né? Para você fazer montagem, desmontagem de andaimes, né? Remoção, Segurança. então, segurança. Isso. Isso é muito importante. Maravilha. E aí, o que a gente tem de modelo de plataforma hoje no mercado? Vamos pensar aí no mercado brasileiro, mas se quiser trazer também alguma que de repente a gente tenha na Europa, algum outro lugar do mundo, mas pensando em Brasil aí, quais são os principais tipos de plataforma hoje? Bom, pensando em Brasil, hoje nós temos, vou começar lá do elevador unipessoal, que como o próprio nome já diz, é para geralmente uma pessoa. É uma máquina que ela não é automotriz, ela depende ali de um empurrãozinho manual mesmo. Sim. Ela faz parte da linha low level, utilizada muito em lugares onde o piso não comporta uma máquina com um peso elevado. Aí a gente vai subir para as tesouras pantográficas, também muito conhecidas já no mercado nacional, que vai ali de 6 metros, não é muito utilizada, mas tem de 6 metros até hoje 16 metros de altura. É claro que eu estou falando como em todos os modelos, tá? Sim, tesouras, né? O nosso Fotográfico, bate-papo a aqui gente vai ser fala neutro, tesouras. embora né, eu represento um fabricante, mas saindo da tesoura, nós vamos ter as articuladas elétricas, também um tipo de equipamento que a gente vai chegar nesse bloco, acredito eu, vai muito ali da utilização, então tem que ser feita uma análise, onde que eu quero chegar, o terreno, a gente vai chegar lá. Então tem articulada elétrica, articulada diesel, que é uma máquina a combustão utilizada com certeza para locais externos, né, por conta da emissão. Temos as telescópicas, que também tem a sua utilização. No Brasil ela não é muito aplicada, né? Os nossos norte-americanos utilizam muito mais telescópicas do que nós, mas dependendo da situação, Da aplicação. é aplicado. Mastro também. O mastro ele é uma máquina automotriz que muito aplicada em indústria, pelo fato dela ser uma máquina um pouco mais estreita e ágil em lugares apertados. Então, assim, vai desde então uma máquina unipessoal, elevador unipessoal, até uma telescópica diesel de grande porte, que pesa aí mais de 20 toneladas, dependendo do modelo. Então, nosso mercado nacional ele é um pouco limitado com relação a... não a opções, porque as opções existem. Os fabricantes têm muitas opções. Porém, como todo país, o mercado acaba ficando naquilo que assim tem dado certo. E o que tem dado certo no Brasil? Articulada, seja elétrica ou diesel, e tesourinha. É o que mais é usado no nosso mercado. Então, a gente... E você falou de mercado no Brasil, né? Como que o brasileiro está acostumado a alugar plataforma. É impressionante como o nosso mercado ainda é pequeno comparado a outros.
Então, dados recentes da Abrasf, associação que cuida, né, de locadores que alugam plataformas elevatórias, entre outros equipamentos, a gente tem aproximadamente 35 mil plataformas no Brasil. Estados Unidos são 600 mil plataformas, né, os últimos números. Então, assim, uma diferença de mercado muito grande, né? Então, a gente tem muito ainda para evoluir, e isso também vai um pouco da conscientização de como a plataforma pode ser benéfica numa obra, numa indústria, num projeto. A gente vai falar um pouquinho mais aí para frente sobre isso, mas para vocês verem o tanto que a gente ainda pode evoluir, né? Mas se a gente fosse resumir, então, Bruno, a gente pode falar então de elevador unipessoal, plataformas mastro, tesouras, articuladas e as mastros que tenha lá o alcance maior de 43 metros. Isso. Entra ali na gama das telescópicas. Das telescópicas, legal. É que muito vai depender, né, da situação. Então, a gente sempre bate muito nessa tecla quando o assunto é treinamento, né? Trazendo um pouco aqui para essa parte que, embora a gente já evoluiu muito no quesito conhecimento de plataforma, ainda tem muitas empresas que, né, insistem ali, como a gente estava conversando aqui um pouco antes da gente iniciar oficialmente, né, tem muita utilização de andaimes ainda, mas para quem já teve a oportunidade de conhecer a plataforma, de ver, né, como o caso do Ricardo aqui que mencionou e vai explanar mais sobre isso para a gente, verifica que é muito útil, o custo-benefício, como ressaltou bem aqui o Saulo, e tende a crescer cada vez mais. Porém, falando de operação e da área comercial também, porque assim, há uma análise. O Ricardo está aqui, ele pode depois dar a opinião dele, né? De repente você está lá com uma situação, estou com o pé direito de 7 metros. Só que aí vai caber muito ao comercial, a pessoa que vai ali fazer, né, uma análise de qual equipamento que você vai utilizar. Não é só o pé direito, é piso. A gente vai falar mais sobre isso. Sim, então, sim. Alcance, o que vai ser qual melhor máquina para você. adequada, tipo né? de equipamento. Sim. Né? E aí a gente vai entrar. tem Inclusive, melhorado. a gente já pode pegar esse tema agora exatamente sobre diferenças. O que a gente tem de diferença entre elas? A gente sabe que tem ali os modelos mais compactos, os modelos maiores, mas assim, de uma maneira geral, o que vocês veem aí como principais diferenças entre os modelos elevador, mastro, tesoura, articulada, telescópica? Vamos lá. O unipessoal, começando por ele, o que diferencia ele dos demais é que ele não é automotriz, então ele precisa, né, de alguém para fazer ali o deslocamento manual, girar a manivela. Ele dispõe de menos sensores de segurança, então assim, de novo, vai muito da análise para onde eu vou utilizar. E uma então, altura limitada também, né? Altura limitada, só que aí que tá, né? Por quê? Às vezes eu preciso de um alcance de 14 metros e o meu piso, ele não suporta aí uma máquina de 3, 4 toneladas. Então aí entra o elevador unipessoal, que é uma máquina leve, né? Geralmente aí de 500 a 1.000 quilos, com um alcance muito bom, de 14 metros ou até mais, dependendo do fabricante. Agora, se o meu piso é legal, ele segura ali uma máquina de 3 ou mais toneladas, qual que é o serviço que eu vou fazer? Ele é horizontal 100%, eu não preciso de uma linha horizontal de alcance? A tesourinha, por exemplo, seria uma opção. No final, tudo vai ser um estudo, né, que tem que ser feito, né, para Previamente, viabilizar a né? máquina correta. Agora, fechando a pergunta que o Rafael fez, eu diria que assim, a diferença entre uma e outra é justamente onde você vai utilizar, certo? E hoje ainda tem tem um outro assunto aí que vale, acho que a pena a gente comentar, mesmo que rápido. Temos a máquina que entra na obra, vamos pegar aí um terreno totalmente inicial. Livre, né? Livre. Então, geralmente entra com a máquina diesel, porque não tem problema de emissão, né, de CO2, então a diesel vai embora. Tá no ambiente aberto. Isso. Uma vez que construído, vamos supor um galpão, alguma coisa assim, tem alguma coisa para fazer do lado de fora ainda. Ok, então a diesel ainda ela é aplicável. Porém,
depois de uma certa etapa, o serviço vai ser interno. E aí? Não posso utilizar a máquina diesel do lado de dentro. Então, a gente vai ter que migrar para uma elétrica. Então, a diferença seria, primeiro, o alcance, dependendo de novo, né? Vou ser muito redundante aqui, mas faz parte. Dependendo de onde você vai utilizar, se é interno, se é externo, o tipo do piso, ficar atento também à inclinação do piso, embora as plataformas também são munidas aí de sensores, né, de segurança. Mas só para concluir a pergunta, eu diria que é isso. Se é interno, se é externo, diesel, telescópica, dependendo do alcance. Às vezes você precisa atingir um certo lugar onde uma articulada não chega, embora ela tenha ali a telescopagem, porém é limitada, e a telescópica já consegue chegar. Então a diferença seria tudo isso uma escolha pensando na segurança, né? Exatamente. Que é um ponto interessante. É importantíssimo. Segurança. Porque uma plataforma mal dimensionada, cara, se torna inseguro. Tanto para a máquina, tanto para o operador. Com o risco de gerar um acidente grave, né, dentro da obra. Legal. Bom, vocês estão vendo aí que o conteúdo está só começando, já está super interessante. E eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que você entenda aí, que vão também aproveitar bastante o conteúdo que a gente está trazendo nesse podcast. Segundo bloco aqui, eu quero falar agora mais sobre a escolha, nosso tema principal. E aí, quero direcionar aí para o Ricardo agora, que utiliza essas máquinas no dia a dia, que precisa. Ricardo, quando você vai escolher aí, o que você considera quando você está lá no projeto, vai começar, que ponto que você olha mais para definir entre, como o Bruno falou aí, uma mástil, uma tesoura, uma articulada? O que você pode falar para a gente? Bom, acho que cada projeto tem a sua especificidade, né? E a gente faz essa análise inicial, né, da utilização da plataforma, do alcance, como o Bruno falou, do tipo de terreno que a gente vai ter, né? E a gente busca no parceiro trazê-lo até a obra para eles, dentro da experiência de vocês nos passarem essa ideia melhor de qual equipamento a gente buscar, né? E dependendo da obra, a gente vai precisar de uma agilidade por conta do prazo da obra. Geralmente, obras comerciais a gente precisa agilizar, né? A gente tem um prazo bem definido, com contratos, com multas. Então, a gente vai buscar um equipamento que vai agregar para a gente aí, vai nos dar essa condição de agilizar a obra, de cumprir prazos, né? Então, eu acho que a gente é sempre uma parceria, a gente depende muito de vocês para poder nos dar essa ideia de qual equipamento utilizar ali para cada obra. Legal, você falou de parceria, é bem importante, porque a gente tem comprador assistindo o episódio, a gente tem o pessoal que opera a máquina e às vezes vem dificuldades, vem dúvidas. Então é muito legal que vocês entrem em contato com a locadora, perguntem, tirem dúvidas, mandem fotos, meu terreno tá desse jeito, o piso tá assim, o que você acha? Porque depois a gente pode ter até um custo desnecessário, né? Exato. Você pega uma máquina que não atende a tua expectativa. Exatamente. Aí eu vou ter que trocar, eu vou perder tempo, né? Então é bem legal isso que você falou. E dentro da escolha também, né, da empresa que a gente vai fazer a locação, a gente busca uma segurança, né, de empresas que tenham não só o atendimento inicial, como o pós-obra, né, o pós-venda, né, pós-venda, que a gente sabe que a gente vai estar assessorado ali o tempo todo, porque a gente sabe que o equipamento está passível de dar um problema, né, então a gente precisa muito dessa segurança e desse apoio durante a obra, né. Legal. E nos trabalhos que a RTP fez, onde que a plataforma foi essencial? Que tipo de trabalho que vocês fizeram lá com as plataformas? Geralmente a gente tem muita necessidade de um equipamento desse porte em obras comerciais com pés direitos altos, né? Uhum. Recentemente nós fizemos uma obra que nós entregamos no ano passado de uma academia, né? Aqui em São José dos Campos. Tinha um pé direito de 7,5 metros e a gente tinha um prazo curto de obra, né? Para cumprir. Já com data certa para inauguração, então realmente a gente não podia atrasar um dia ali a entrega. E nós optamos por uma plataforma tipo tesoura, né, de 8 metros para atender essa obra nesses 5 meses do período da obra. E foi essencial para a gente no cumprimento dos prazos, na finalização dos serviços. Tínhamos muitos serviços em altura, né,
desde a parte de instalações elétricas, ar-condicionado, até a pintura, a instalação das luminárias, a instalação das TVs que ficavam, né, nesse pé direito mais alto, né? Então foi essencial para a gente poder cumprir a nossa meta lá. Legal, bastante serviço, né? Bastante serviço. Ela ficou locada 5 meses. 5 meses diretamente. A gente trabalhava de sábado, de domingo, períodos noturnos. E assim, o equipamento é um equipamento simples de se utilizar. Então, com um bom treinamento ali, inicial ali, a gente trabalhou ali 5 meses sem problema nenhum. Legal. E já pegando o gancho de treinamento, a gente sabe que tem muita gente que passa pelo treinamento, né, faz da maneira correta, mas às vezes você vê uma ou outra pessoa ainda tentando dar um jeitinho, né, para usar a máquina. Sim. Saulo, que tipo de treinamento que a gente tem, o que isso vai ajudar aí no operador na hora que ele estiver operando a máquina? Primeiramente, a gente vem falando aqui de segurança, e o ponto-chave é segurança. E é a segurança do maquinário, a segurança do operador e a segurança da operação. E quem é que está totalmente atrelado a essa segurança? O operador. E para isso ele precisa ser muito bem instruído. É por isso que existe a capacitação, a atualização dos treinamentos. Então a importância, né, que o operador tem na operação é crucial para toda obra. Então, Rafael, a Loxam disponibiliza esse treinamento casado com uma locação, né? Então, esse é um dos recursos que fortifica, né, ali a aproximação do cliente. Eu acho que o ponto-chave principal é isso. E a gente tem um treinamento que é importante, né? A parte teórica, a parte prática. E isso vai trazer um conforto maior para quem está contratando, né, a plataforma, o construtor, sabe que tem um operador lá que foi treinado, que vai saber fazer um uso da plataforma com mais produtividade, com mais segurança, né? Então, eu volto a falar que é essa assessoria que a empresa, o parceiro, nos dá, né? Nós não somos experts no assunto, então a gente realmente precisa dessa assessoria, desse acompanhamento, né? Por mais que o equipamento seja fácil, né, a operação, mas a gente precisa ter esse cuidado. E esse cuidado, ele parte do operador. Então ele não vai partir de você, não vai partir de quem está na obra. Parte diretamente do operador. Sim. Então por isso que ele precisa se sentir seguro. E ele só se sente seguro se ele estiver bem instruído. É isso aí. Então, isso além de ser um diferencial, e a gente não está falando aqui só de uma relação de cliente e fornecedor, mas como um todo, se a gente for enxergar, ele vira um looping. Por quê? Se você dá um treinamento adequado para o operador, que assim, vamos lá, a gente tem operadores e operadores. Tem aquele operador que faz o curso porque ele tem que ter o curso para operar, e tem aquele que faz o curso porque ele está pensando na segurança dele mesmo. Sim. E esse é o melhor. O segundo, porque se ele pensa nele mesmo, ele não vai fazer uma manobra em colocar a vida dele primeiro em risco e a máquina. O que eu quero dizer? Claro, sempre a gente vai focar na segurança do ser humano, tá? Mas se esse ser humano, se esse operador se autoconscientizar que ele precisa voltar para casa, inclusive foi até um tema, todos os anos esse tema é muito explanado lá no IPAF. O que acontece? Ele protege a máquina, ele protege a obra, ele protege a si mesmo em primeiro lugar, de novo, para não ficar um negócio muito robótico aqui, mas precisa justamente o que o Saulo falou, né? O treinamento, ele está mais voltado para o tipo de pensamento do operador do que o próprio instrutor que está tentando colocar a informação lá. E isso é claro, porque que eu viro um looping que ajuda o cliente final, vocês que estão ali, né, fazendo ali uma gestão daquele operador, tá com a máquina alugada lá, fazendo a obra, ajuda o fabricante, ajuda a equipe de pós-venda e assim, e o comercial. Então tudo acaba ficando melhor. E tudo assim, não é só vender, né? Embora, é claro, todos nós precisamos, né, fazer ali um profit ali, mas
A assessoria, Rafael, eu acho que é o diferencial de qualquer locadora que a gente tem hoje. Por quê? Aquele negócio. Vamos supor que o Ricardo chega, preciso de um pé direito de 14 metros, eu quero uma tesourinha. Só que aí vai o analista lá da Luxam e verifica, Ricardo, realmente seu pé direito aqui é de 14 metros, mas a tesourinha não seria o melhor para você. No teu caso, um exemplo, tá? Acho que uma articulada elétrica seria o melhor, porque você pode querer alcançar aquele lugar e aí a tesourinha fica limitada. Então a assessoria é que acho que pesa. Sim. Né? Claro, queremos vender, queremos que vocês utilizem plataformas, é óbvio, mas se de repente esse vendedor da Luxam vai lá e coloca essa tesourinha que você pediu, depois você fala assim, nossa, mas eu acho que outra máquina que seria melhor, e ele deixou de te dar essa opção, de repente você fica um pouco chateado ali, poxa. Né? A contratação precisa ser assertiva, né? E o conselho que fica nessa questão de treinamento, Rafael, você que está alugando essas máquinas, cara, é certificar que se a gente também dá esse treinamento, se a locadora dá esse treinamento, né? Então é interessante para você se sentir seguro. Então é fácil de operar, sim, mas pensando em segurança, quando você for alugar, sempre fala do treinamento. Sim, é muito importante o treinamento. E o Bruno, ele comentou da IPAF, ele falou ali dessa sigla. Fala rapidinho só o que é IPAF, e aí o Saulo também pode falar sobre o treinamento IPAF que a gente também oferece, né? Então, a IPAF, né, é bacana, grato ao Rafael, porque às vezes, né, tem o pessoal assistindo a gente aí que não está muito familiarizado, né? Então, é um órgão internacional que a ideia da IPAF é justamente fomentar o treinamento, não só o treinamento, mas a segurança como um todo, focado em plataformas aéreas. Então, nós temos um evento que acontece aqui no Brasil pelo menos uma vez ao ano, onde os instrutores da IPAF se reúnem, são 2 dias, mas um dia ele é mais aberto para fazer ali um network e também receber bastante informações, só que um desses dias ele é focado apenas em treinamento para os instrutores. E nessas reuniões, nós sempre pensamos em algumas campanhas, em alguma forma de conscientizar cada vez mais os operadores. Até antes de passar ali pro Stefan, eu lembro que a gente fez uma reunião em um desses eventos, né, para tentar chamar a atenção mesmo, sabe, dos operadores com relação à segurança deles. E aí a gente chegou num consenso que ia ter que ser um pouco apelativo, a ponto de... Vou citar aqui, não sei se tem fumante, mas independente, na caixinha de cigarro tem lá uma foto da pessoa com a situação, né, de câncer e tal. E infelizmente, eu diria, né, o operador ele só acaba tendo noção do risco que como o Saulo disse, realmente a operação é fácil, mas aí que está o problema. Tudo que é fácil você acaba desdenhando, aí fica simples demais até a hora que acontece o que a gente não quer. Então a gente pensou numa campanha de falar assim, olha, volta para casa, e aí até crianças, né, filhos e filhas ali mandando mensagem pro pai, sabe, no serviço, pai, tô te esperando aqui. Legal. Porque é uma forma de mexer no emocional do pai de família, do operador. Olha, calma aí, isso aqui eu tenho que tomar cuidado. Mas não é apelativo assim, a gente tem dados do Ministério Público do Trabalho que falam de 450 óbitos ao ano na construção civil. É uma área que tem muito óbito, infelizmente, ainda. E o equipamento, ele vem para diminuir esse número de acidentes, né, proteger mais os operadores. E quando a gente fala do treinamento, é exatamente isso, né? A importância de você trabalhar de maneira segura e depois o operador voltar para casa, para sua família. É isso mesmo. E assim, o instrutor, ele é tão mais importante do que o operador, no caso do treinamento, né? A gente tem o Centro de Informação da IPAF, né, já passando essa informação, e a IPAF ela é reconhecida mundialmente. Então, em questão de segurança, para treinamento, IPAF. E hoje a gente dá esse treinamento através da IPAF. A questão do instrutor que eu falei, eu peguei um caso quando eu dava bastante treinamento, e você falou
que às vezes o cara, ele é obrigado, o operador ele é obrigado a fazer esse treinamento. E a gente consegue ter essa percepção quando está dando esse treinamento, entendeu? Então, quando eu falo da importância do treinador, né, do cara que está fazendo esse treinamento, é conseguir mapear e já falar para ele, ó, você não tem condições. Eu já fiz um treinamento, cara, que um dos últimas etapas, o cara subiu e eu vi que tinha alguma coisa errada. O cara tava se tremendo, as pernas do cara tava tremendo. Aí eu pedi para baixar, né, tava com outro instrutor em cima, e eu conversei com ele. Ele disse, eu morro de medo de altura. Nossa. Cara, chegou de 5 metros, eu já fico, e foi muito notável. Eu disse, ó, me desculpe, por que você tá fazendo? Ah, meu chefe pediu. Se eu não fizer, talvez eu vá embora. Vou ser demitido. Eu disse, olha, me desculpe, você não vai passar. Você não tem condições. Aí liguei pro chefe, a gente conversou e aí, realmente, de fato, ali ele não fez o treinamento, mas foi uma percepção que se você não tiver, esse cara vai receber ali uma instrução, um treinamento, uma certificação, que na verdade ele não vai ser seguro. A operação não vai se sentir segura, né? Então é um ponto que o treinador ele é um ponto-chave. Sim. Legal, é bastante informação de treinamento, hein, Ricardo? Exatamente, vou aprender muito hoje aqui com vocês aqui. Agora a parte de logística ali da obra. E aí eu entendo a logística como 2 pontos principais ali, né? Primeiro, no planejamento, na programação para receber o equipamento, né, na data correta e tudo mais, mas também ali dentro da obra para você analisar como que essa máquina vai chegar no lugar que ela precisa trabalhar. Como é que foi aí para você nesse último projeto que você usou, né, a plataforma Tesoura, e de uma maneira geral, o que você imagina aí que é bem importante na hora que o pessoal está para escolher uma máquina, para selecionar se vai pegar um modelo ou outro? Além, né, da nossa necessidade em obra, da atuação da máquina, né, que é muito importante, essa assessoria de vocês, a logística mesmo, de entrada dela, essa obra, né, específica, ela ficava numa área abaixo de um prédio residencial, então tinham alguns acessos, poucos acessos. Estreitos, eu imagino. Estreitos, com rampa, então a gente realmente precisou muito da assessoria para entender qual o tipo de equipamento, o tamanho, a dimensão dele, e o acesso, como seria feito o acesso, né, desse equipamento. Então, assim, sem essa assessoria, sem esse acompanhamento, a gente poderia ter contratado errado. Então, assim, foi realmente de suma importância esse acompanhamento, essa assessoria inicial, né, pré-obra. A assessoria, ela já inicia até no bate-papo telefônico. Tipo, a partir do momento que você vai pedir uma máquina para mim, ambos têm que estar sincronizados para saber qual é a máquina correta. E mesmo assim, a gente pede fotos, envio de fotos e vai fazer uma visita presencial. Né? E aí a gente vai poder mitigar erros, como por exemplo, que eu já vi. O pessoal queria chegar com o equipamento em determinado lugar, só que tinha uma porta que você tinha que passar ali. E aí você só ia conseguir passar isso com uma mastro, uma tesourinha. E dependendo do tamanho da tesoura também, né? Então você falou ali que estava com o pé direito de 8 metros? 7,5. 7,5. Dependendo do tamanho da tesoura ali, do modelo, ela não vai passar em algum espaço. Então é legal que quando a gente vai escolher a máquina, você já fala, eu tenho aqui uma porta que eu preciso passar, tem uma rampa. A gente viu casos de o cliente precisava colocar essa plataforma num estacionamento, garagem, que você tem no shopping, e aí você precisa subir com a máquina pela rampa, dependendo da inclinação ali, a máquina não vai conseguir. Então a gente tem muita coisa que você também precisa passar. E você comentou de shopping, existe o piso do shopping. Até isso é relevante você falar, para a gente saber até a roda que a gente vai mandar, né? Então, para você ver que vários fatores influenciam na escolha de uma capacidade de peso, né? Isso. De sustentação. No caso ali, né, dessa obra em específico também, a gente tinha tanto acesso, que era uma porta daquelas pantográficas, né? Que tinha um limite de altura, a gente precisou até tirar uma parte da estrutura metálica dessa porta para poder passar com a tesoura, né? E o peso, a carga, porque era uma laje de prédio, né? Então a gente teve também essa análise também prévia para ver qual equipamento a gente teria o limite ali que poderia utilizar ali. Legal. Mas deu certo lá, e foi realmente muito importante pra gente. A gente vê, né, que a gente vai conversando e aí vai lembrando. aparecendo as coisas, As né? histórias porque, por vão exemplo, aparecendo. a gente falou do pneu, correto, porque uma coisa é você entrar com equipamento num
chão batido, né, de obra começando, pode ser aquele pneu de trator, vamos supor assim. Outra coisa é você entrar com equipamento, tesourinha, piso de academia, que é um piso já mais acabado, não pode marcar, aí entre os pneus não marcantes. Isso. Aí o Ricardo citou aí, tinha que passar por uma porta, eles tiveram que tirar a estrutura da máquina, que é o guarda-corpo. Também temos as tesourinhas com o guarda-corpo dobrável. Desmontagem. Isso. A questão, aí o Rafael citou, dependendo da porta, né? Tem tesourinha que é mais estreita, tem a tesourinha convencional que ela é mais larga, porém também alcança alturas maiores. Então tudo isso tem que colocar, né, no checklist para a máquina que você está colocando na obra, ela servir para você o máximo possível. O planejamento é importante para tudo, né? Em todas as etapas, né, do processo. E pode não parecer, mas quanto tem de peso uma 40 metros? Aproximadamente 20 toneladas. 20 toneladas. Então você imagina, né? Vou botar isso aí em cima de uma laje para trabalhar? Vou botar em cima do quê? Tem que estar um terreno firme ali para aguentar, né? Senão a gente pode ter um acidente. E só pegando um gancho, só um pouquinho rápido de acidentes. Os maiores acidentes que acontecem, aliás, maiores não, né? A porcentagem maior é justamente por conta do piso ceder. Não é jogando a responsabilidade, né, no operador, mas assim... E mesmo assim, não jogando, mesmo assim, ele tem essa parcela. Por isso que a gente volta a falar ainda de instrução, né? Treinamento. Por quê? Porque o operador ele tem que fazer essa inspeção do local que ele vai trabalhar. Entendeu? Ele tem que estar ciente se ali tem uma boca de lobo, se tem uma... Enfim, se obstáculo. algo vai... Então, tudo isso é um estudo que o operador ele tem que se fazer. Maravilha. Bom, eu queria agora entrar numa parte de vantagens propriamente dita, né? Então, a gente sabe que existem aí inúmeras vantagens, mas na tua visão, Ricardo, o que o construtor, o que o operador ganha mais quando ele aluga uma plataforma em comparação com a utilização de um andaime ou um outro método aí que não é o correto? O que você acha que a plataforma agrega mais? Acho que assim, o primeiro ponto é a segurança, né? É um equipamento muito superior em segurança a um andaime, comparando a um andaime, né? Você não tem as etapas de desmontagem, remontagem, né? Dependendo do local da obra, então você cria várias vezes o risco de um acidente, né? A plataforma traz muita agilidade, produtividade, né? Para a obra também. Você consegue fazer trabalhos com mais agilidade, mais rapidez, com maior segurança. Acho que esses dois pontos são os principais aí que eu colocaria, né? No caso da custo-benefício. Custo-benefício. Não, ela vai ser um pouco mais cara, sim. Mas pensando em produtividade, em segurança, eu acho que é um custo-benefício que vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu recomendo muito para os construtores aí. A gente busca cada vez mais utilizar nas nossas obras. Estamos pensando agora também e buscando aí a viabilizar com os nossos clientes residenciais também. A gente quer começar a incorporar nas obras residenciais também a utilização das plataformas. Porque o teu cliente, ele basicamente quer uma obra de qualidade, num bom prazo, e aí esse prazo, se a gente usa o equipamento, se a gente usa uma máquina, você consegue entregar muito mais rápido, né? Você comentou que foi 5 meses que você alugou o equipamento. Se nessa obra em específico foi assim, essencial, senão não cumpriríamos o prazo. Não entregaria nesse prazo. Não entregaria. Maravilha. E assim, em relação aos custos, a gente tem a locação do equipamento, a gente tem o treinamento, a gente também, uma coisa que é bem importante é em relação aos EPIs também que precisam ser utilizados, né? Então, no próprio treinamento a gente já vai falar sobre qual EPI precisa ser utilizado e tudo mais, mas às vezes a gente acha que um EPI ele tem um custo, mas ele vai livrar o operador também de vários acidentes, né? De repente alguma coisa nas mãos, nos pés, cabeça, ou a própria questão do som ali, do ambiente de obra, né? O que você imagina dessa parte de EPI? Quanto que é importante aí na obra? Acompanhando a parte de segurança do equipamento, o profissional também tem que acompanhar com os EPIs, né? Isso é norma e salva vidas mesmo. Salva vidas mesmo. Então ele tem que utilizar os equipamentos, uma bota de segurança, um protetor auricular, um óculos, a luva, né? O capacete. Vamos ver se você está
É isso aí. Né? E utilizar de uma forma correta, né? Não simplesmente é. colocar um capacete na cabeça, ele tem que colocar o capacete, colocar com A conscientização, ela é o... Conscientização é muito importante no início, né? Porque a gente sabe a barreira que a gente tem com os funcionários, né? A maioria deles não quer usar, né? Mas a gente tem que conscientizar e diariamente ir fazendo esse trabalho. Tem que ser um processo, né? Um sistema, né? Não só o equipamento ser seguro, mas o funcionário tá ali também seguro, né? Além de todos esses EPIs, tem um cinto, né? O cinto. Às vezes você vê que tá todo caracterizado com o uso dos EPIs, mas o cinto não tá usado. Exatamente. No local correto. É isso, Bruno? É isso aí, porque, claro, o Ricardo citou muito bem aí, né, inúmeros EPIs que são meio que de praxe, depende muito também do lugar, ainda. De preferência seja feita uma análise de risco para ver o que o operador ali vai ter que utilizar, mas aí o Saulo chamou, assim, falou de plataforma aérea, o primeiro EPI é o cinto de segurança. Tem que ter o cinto de segurança. Algumas empresas adotam uma regra um pouco mais rígida, do tipo, subiu no cesto, mas está recolhida a máquina. Não importa, subiu no cesto, cinto de segurança. Aí tem algumas normas que diz ali que acima de 2 metros é o que é considerado um trabalho em altura. Mas, sinceramente, não sei a opinião de vocês, eu prefiro a primeira, que é assim, porque você subiu na plataforma, a chance de você precisar dela em altura é muito grande. Então você já tá ali dentro, é aquele negócio. Já tô aqui dentro, é rapidinho. Tô sem o cinto, é rapidinho. É aí que geralmente acontece. É justamente isso, né? Eu tô citando o nome do Bruno, que o Bruno já fez bastante treinamentos, né, Bruno? E o primeiro ponto que a gente fala, quando a gente tá fazendo esse treinamento, a primeira coisa é o cinto. E às vezes a gente provoca isso. Eu provocava muito. Vamos fazer o primeiro teste. E eu esperava. E passava ali alguns minutos e o que tá faltando, entendeu? Então é isso, a questão do cinto no local correto. Isso é um dos pontos, né? Eles têm ali o ponto de ancoragem no lugar correto. O modelo do cinto também, né? Que é o tipo paraquedista com talabarte duplo. Isso. Exatamente, de preferência se tiver absorção ali melhor, né? De impacto, para não dar aquela puxada. Embora a gente não tenha isso tão alinhado nas normas que nós utilizamos. Mas aí o Saulo citou uma coisa muito importante, que geralmente o operador que não passou por um treinamento, né, ele vê o guarda-corpo ali, joga ali a trave e tá tudo certo. Tá errado. Tem um ponto certinho, um ponto de ancoragem que foi feito um projeto para aguentar a carga, exatamente. E acontece, não sei se você sabe, acontece o efeito catapulta, né? Sim. Então jogar ele para fora. Então esse é um dos pontos importantes de onde existe ali o ponto de ancoragem. Sim. Pode até trazer, né? Se estiver mal ancorado no lugar errado, trazer o equipamento junto, né? Exatamente. Aí acaba virando, né? Ao invés de ajudar, ele atrapalha. Mas é o efeito oposto. Em relação à conservação, agora em manutenção das máquinas quando ela está em obra. Então a gente vai, entrega o equipamento, o consultor recebe, mas aí durante o dia aguarda um período que não está utilizando. O que vocês entendem aí? Não sei se o Ricardo teve alguma situação já que aconteceu com o equipamento em obra, seja plataforma, seja algum outro, mas o que é mais importante? E aí, Saulo, se você puder, vou te pedir para dividir ali entre a plataforma elétrica e a diesel. A gente sabe que tem diferenças aí na hora de conservar, de fazer manutenção. Mais uma vez, a gente volta para o operador, porque é o operador responsável por essa conservação, né? Então, digamos que ele está operando uma tesoura e acabou, né? Ele finalizou. Então, assim, pede-se para que tire ali a chave do comando. Por quê? Porque aí pode vir outra pessoa desavisada, né, que não tem experiência, vai trabalhar na máquina sem... Então, mais uma vez, parte do operador ter toda essa questão, a questão de plataforma, a diesel, a gente pede para recolher ela totalmente, mais uma vez, tirar a chave do comando, né? Carregamento, eu vou carregar, mas eu vou colocar aquela numa sala, uma sala confinada, você vai fazer um mau dimensionamento ali para carregar as baterias, não pode, tem que ser um lugar arejado, ou seja, toda essa movimentação vai depender do operador e ele precisa dessa instrução, né, através dos treinamentos, através
de uma atualização. Então, essa conservação vai muito do operador. Correto, Bruno? 100%. Aí eu vou aproveitar para endossar a questão, assim, o Sal acabou falando ali como um todo e o pós, né, a utilização. Eu sempre citei muito nos treinamentos que a gente não pode confiar em outra pessoa ou em outro operador. O que eu quero dizer com isso? Primeiro que já é regra, né? Você vai utilizar o equipamento, o operador, ele tem que fazer um checklist inicial de como que essa máquina está para ele. Uma inspeção. Alguns, vamos lá, por exemplo, se é uma máquina elétrica, teria que ver qual que é a carga dela, né? O ideal seria que quem utilizou ela por último tivesse colocado ela para carregar. Vamos lá. Aí ele não olha, vê que a bateria está ali 1/3 e ele se locomove para algum lugar onde assim, vai acabar utilizando um pouco da bateria. Então ele não olhou, ele já tirou a máquina de lá, andou com ela, que é outro ponto que tem que também prestar atenção, que a plataforma aérea não é para ficar fazendo grandes translações, a gente tem regras para isso, mas vamos supor que ele está lá todo feliz, tirou a máquina do lugar, vai começar a fazer a primeira elevação. Aí a bateria, que acontece? Não tem. Ele não fez o pré-check, né, da situação. Descida de emergência. Ele tem que fazer um teste da descida de emergência. Antes de subir no posto superior do cesto, testar todos os comandos de baixo, se estão funcionando. Ah, mas o fulano de tal fez, ele usou a noite inteira. Ele é ele. Você não pode confiar no que ele fez. Eu tenho que testar a máquina. E de novo, quem vai usar. Então, de novo... A gente vai acabar batendo muito no operador, coitado, mas é isso. A responsabilidade é dele. Porque uma vez que ele subiu, já era, já estava em cima. É igual aquela pergunta, né? O que o operador precisa fazer para usar a máquina? Então, você fala um ponto importante, Bruno, é inspeção. A inspeção, ela seja documentável ou seja visual. Mas essa inspeção, ela tem que acontecer, né? Então, essa inspeção, ela vai abranger vários campos. Então, o nível de água de bateria... nível de óleo, nível de água, voltado para plataformas aí a combustão, mangueiras, né, ver se tem algum vazamento, procurar cilindros ali. Então todo esse processo, o operador ele tem que estar ciente antes de iniciar, né? E um dos pontos principais é o cheque da descida de emergência, né, do circuito de emergência. O operador ele tem que saber disso aí. E aí vai de encontro uma máquina que tem vários operadores. E aí, quando você dá eu vou fazer checklist todas as vezes, sim. Tem 10 operadores para uma plataforma. Vão ser 10 checklists. O que o primeiro operador trabalhou, trabalhou 2 horas, o próximo que vier também tem que fazer uma nova listagem, entendeu? Então o operador ele tem que certificar, pegar a máquina já com checklist feito por ele. Então isso é muito importante. E tem empresa que não exige um checklist documental, mas a gente no treinamento fala, é checklist visual. Então isso é ponto obrigatório de um operador. Ele tem que fazer essa inspeção. O que já aconteceu em obra, Ricardo? Uma coisa de conservação, de utilização, assim, você se lembra de alguma? Nesse último projeto teve alguma coisa? Nesse último projeto, assim, o que a gente pedia muito era manutenção preventiva, né? Como a utilização era diária, muitas horas do dia, às vezes à noite também, então a gente sempre pedia uma manutenção preventiva da empresa, né? Que o técnico fosse até a obra, apesar de todas as tratativas iniciais, né? Treinamentos, e a gente procurava fazer, né, todo o acompanhamento, a gente pedia essa manutenção preventiva para realmente que a máquina não parasse, porque era muito importante para a gente que a gente não, né, tivesse problema com ela. Então acho isso foi fundamental também. E essa manutenção, tanto a preventiva quanto a conservação também, protege o construtor de uma coisa, que é a cobrança de avaria depois desse equipamento. Sim. Porque se a gente fosse fazer um paralelo aí com a locação de carro, você aluga um veículo, utiliza ele por um tempo e depois precisa devolver esse veículo da mesma maneira que você alugou. Se você vai e arranha a porta, quebra o para-choque, cai um farol por algum motivo, depois você vai ser responsabilizado e vai ter que ressarcir a locadora. E no caso do equipamento é a mesma coisa. Então se você aluga uma plataforma elevatória e aí depois não conserva de uma maneira correta, quebra um giroflex, o cesto volta lotado de concreto,
Isso depois vai ser cobrado Sim, da sem pessoa que tá dúvida. alugando, né? Sem dúvida. E aí, às vezes, o pessoal não entende. Poxa, mas por quê? Tá? Então, porque a gente precisa conservar o equipamento. A gente fez uma pré-seleção também de possíveis operadores, né? Como o Saulo comentou, que é importante não só a parte de quem vai dar o treinamento, né? Para perceber isso. Mas nós, na obra, a gente faz uma pré-seleção para ver ali o perfil, né? Então, nós, ali para essa obra, selecionamos 2 funcionários que tinham já mais o perfil para serem os operadores, porque tinham que trabalhar mais na parte da manhã, de tarde e um outro à noite. Então, isso foi também bem importante. Essa assim. questão, né, que o Rafael falou sobre a avaria, até no primeiro trâmite ali de negociação comercial, a gente pede-se para o comercial falar sobre qual atividade você vai executar com o seu equipamento. Vou fazer pintura. Cara, isso pra gente, pra técnica, já soa como uma avaria. E aí a gente fala, a gente instrui, tem como você proteger a máquina. A gente já avisa ele que se ela vier de tal forma, a gente tem um checklist de saída, de entrada que confronta, né? A máquina, ela vai perfeitamente para você em relação à expressão visual. Você precisa devolver da mesma forma. Então isso é um trâmite que já no início a gente já identifica e instrui. O tipo de serviço que vai ser feito também. Você recebe uma máquina com cesto vermelho e ele volta azul, vai ser cobrado uma avaria. Porque se você e o cliente vai ter um prejuízo aí porque gastou tinta no lugar errado, Exatamente. E você, Ricardo, comentou sobre a parceria, né, que foi importante aí no processo, quando você aluga um equipamento. É fundamental que a gente escolha a locadora que teste esses equipamentos, que tenha um procedimento antes de liberar uma máquina para o cliente. Sim. E aí eu queria pedir pro Saulo rapidamente falar aí desse procedimento de teste, de inspeção, como é que essa máquina de fato fica pronta para o cliente receber ela na obra. Hoje a Loxan, ela tem algumas certificações, tá? Através da ISO. E voltada para a técnica, a gente tem a ISO 9001. Então a gente trabalha o minucioso da máquina com entrega para qualidade. Então são procedimentos regidos em nossa diretriz voltado para a ISO 9001. E assim, a máquina ela passa por um processo. Quando eu falo de minucioso, a gente tem na nossa diretriz uma sigla chamada CSE. Confiabilidade, segurança e expressão visual. Então a máquina ela é entregue para o nosso cliente voltada nesse trâmite, nesse procedimento, nessa diretriz. Então isso faz com que os clientes retornem para a gente de uma forma mais parceria, entendeu? A gente faz esse trâmite e mostra para ele, né? Vocês buscam fidelizar, né, o cliente. E antes de a gente começar o bate-papo em off aqui, eu tava perguntando pro Ricardo, na visão do construtor, o que faz a diferença, né? Eu vou escolher uma locadora, preciso alugar um equipamento, o que é mais importante na visão do construtor? E aí você comentou muito sobre o apoio, sobre a manutenção, sobre uma resposta rápida da área técnica, né, quando tem algum tipo de problema no equipamento. Exato, é isso, né? O atendimento inicial do comercial, a assessoria para definir o equipamento, para contratação, o pós-venda, né? Essa parte de manutenção, né? Dependendo da obra, a gente não pode ficar sem o equipamento funcionando nem um minuto. Então a gente precisa realmente dessa agilidade aí da empresa, e aí empresas como a Loxan, elas nos dão essa segurança para esse tipo de trabalho. E aquela solução muito baratinha, às vezes, é um sinal amarelo, quase vermelho. Assim, principalmente no meu segmento, né, que a gente lida com residencial, comercial, de alto padrão, a gente não pode ter o jeitinho, né, assim, o barato sai caro, na maior parte das vezes. Maravilha. Tem alguma curiosidade aí que vocês se lembram, algum mito em relação à plataforma que o mercado ainda fala muito? Algum mito que chama atenção, que na hora que eu vou alugar uma máquina, isso daqui, o pessoal acha que é dessa maneira, mas não é? Alguma coisa que vocês se lembram, assim? Bom, eu posso citar aqui, por exemplo, a gente tem a famosa pergunta sobre os disjuntor diferencial residual. O que é? Ele é um disjuntor, né, muito utilizado em instalações residenciais diversas, que a ideia dele é assegurar o operador contra choque. Estou falando
Pode ser utilizado também em máquina diesel, porque a máquina diesel também tem ali uma extensão, não sei se todos utilizam. E algumas máquinas têm, outras não têm. Um fabricante vem com ele, outro fabricante não vem com ele. Bom, ele era colocado como obrigatório na NR18, mas ele foi cancelado em 2019. Né? Então, assim, alguns fabricantes continuam enviando, tá? Ele é um disjuntorzinho que fica ali. Se for uma máquina elétrica, geralmente ele tem dois. Um é para fazer ali a segurança com relação à carga das baterias, né? Estou falando do carregador. E o outro seria para extensão. Mas aí a NR18 mudou isso e falou assim, olha, quem tem que ter esse disjuntor, esse protetor, é o prédio. Ah, mas por que fabricante XY ou locador XYZ vem com ele? Porque lá fora é um padrão. Eu tô falando de Brasil. Né? Aqui nós não somos obrigados a ter esse cara mais na plataforma. Tá? Não sei se só ia falar alguma coisa sobre. Um ponto interessante sobre isso mesmo, né? E a questão de alguns clientes estão pedindo uma adaptação, um exemplo, anti-esmagamento. Para aqueles equipamentos mais antigos. E aí, o que é que você acha que isso pode se adequar? Porque foge um pouco da norma, né, do fabricante. Sim. A gente pode fazer adaptação em plataforma. Então, esse é um assunto bem delicado e peculiar, porque tem fabricante que disponibiliza, tem lá até um nome, eles chamam de Santo Antônio, né, que é como se fosse uma gaiola. Uma proteção. Né? Porém, tem outro fabricante que tem outras situações que também fazem a proteção, né? No caso aí da Rolote tem a barra anti-esmagamento. Isso. Outros fabricantes também utilizam de uma forma mais ou menos parecida. Né? A questão do Santo Antônio, qual que é o problema? Se ele bate numa estrutura, a plataforma vai elevar. Bate na estrutura e aí pode causar o efeito catapulta, né? Ao inverso, catapulta ao inverso, porque ele bate na estrutura e embaixo o chassi da máquina, como é que fica? Então, assim, é um tema ainda que os fabricantes têm várias opções, né? Nós temos o famoso Active Shield Bar, que quando o operador bate ali o peito na barra, é como se ele corta, teoricamente estivesse sendo, né? A palavra é essa mesmo, é esmagado. Então, a gente até chama barra anti-esmagamento, mas não é em todos os lugares que o pessoal ainda utiliza. Alguns, infelizmente, ainda pede para a gente desabilitar. Claro, o fabricante jamais vai fazer isso por conta própria, né? Mas, infelizmente, isso acontece. Aí já tem o revés, né? Tem empresas que, olha, você só entra com essa máquina aqui se você tiver um dispositivo que faça essa segurança. Né? Então, as marcas em geral, cada um tem um modelo, né? O intuito é o mesmo. O único que assim, fica muito assim complicado a gente falar, pode usar a questão de uma gaiola, porque assim, bateria no teto fazendo um desequilíbrio do equipamento. Tá? O peso também, tem tudo isso. Peso, né? Exatamente. E também assim, não sei se você ia tocar nesse assunto, mas a gente ainda vê alguns casos que o cliente precisa trabalhar no pé direito, vamos lá, de 10 metros. E aí pega uma máquina que chega até 8, e aí chega lá e põe alguma coisa dentro da gaiola para ficar mais alto. Um degrauzinho. Que pode parecer um absurdo, mas acontece, não é acontece. Não pode de maneira nenhuma isso acontecer, certo? Você falou uma coisa legal, velho, que assim, acho que o Saulo começou falando sobre operação, que é muito fácil, mas é que às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, porque para nós, que já tá no segmento há muito tempo, a gente acaba meio que banalizando, né? Não, isso aí, por exemplo, para nós, assim, isso aí praticamente, primeiro que não deveria acontecer. E passa pela nossa cabeça, não, mas calma aí, se o pé direito é 10, então tem que ser uma máquina de 10 metros. Mas como o Rafael disse, realmente acontece, infelizmente. E acontece às vezes até pelo locador. Ele quer economizar, entendeu? Ele economiza em valores e não economiza na insegurança, né? Então isso é um fator que, por incrível que pareça, ainda acontece.
não, vamos pedir uma de 8 e a gente vê como que faz para chegar até o objetivo ali de 10. O famoso barato sai caro, né? Exatamente. E aí Isso pode ainda ser acontece. muito caro, né? Muito. Pode ser muito caro. Eu tenho uma dúvida sobre também norma de segurança para as plataformas na questão de proximidade em a redes elétricas de alta tensão. Existe uma norma de segurança específica para essa Com certeza, utilização? com certeza. A gente tem uma norma, é até bom, legal falar disso, que antes eu até citei a NR18, que lá dentro da NR18 tem ali um parágrafo que fala sobre... Aí que tá, ele não fala explicitamente sobre plataformas aéreas, até tem alguma coisa, mas ficava muito vago. Várias informações que a gente... mas isso pode, então nós não tínhamos. Então foi criado a NBR 16776, que aí ela é focada só em plataforma aérea. Então lá, além dos manuais de todos os fabricantes, contém lá no manual de operação que A distância. né, o brasileiro tem uma dificuldade de pegar um manual e ler ele com tranquilidade, né? É tudo assim muito plug and play, mas fala lá sobre essa questão da distância de redes elétricas. Nós sabemos que dependendo da tensão elétrica aplicada ali numa rede, não precisa tocar nela, é só por indução pode Isso. acontecer só por um indução. acidente, né? E assim, a gente está falando de um equipamento que ele é metálico, né? Mas o pneu é de borracha, é isolante. Depende. A linha também é isolante, depende do nível ali de indução e da tensão. Do clima ali que tá no dia, Exato, né? Pode acontecer. exato. Então tem sim, tá? Dependendo da tensão elétrica que passa na linha, você vai ter uma distância Mínima pra- permissível ali. Agora, vamos lá. Na hora ali do vamos ver que o cara tá operando, até ele saber qual que é a tensão que passa na rede, então a dica é, fica longe. Fica longe. Trabalha com uma Distância segurança segura. bem razoável, né? Bem razoável, eu diria, exagerada, vamos Sim. dizer assim. É melhor Legal. pecar por excesso aí nesse caso, né? certeza. Com certeza. Não, só voltando um pouco aí. E isso o operador que faz a inspeção antes de pegar na máquina, cara. Eu vou trocar essa luminária, tá? Eu preciso saber qual é a tensão que eu vou trabalhar. Preciso saber qual é o cabeamento ali que tem. Então, tudo isso, mais uma vez, volta para o operador, para ele estar ciente aí da inspeção que ele vai fazer para se tornar seguro. Tá? E também ali imagino o técnico de segurança da obra também vai ter um papel preponderante ali, né? Sim. Porque ele mapeia os Sim, riscos e o operador siga o que o técnico de segurança está apontando. Sim. Né? Importantíssimo. Eu não sei se o Ricardo já se deparou com essa dúvida sobre a altura de trabalho e a altura da máquina, a altura da gaiola. Assim, a gente Já teve sei. essa experiência, né? E foi muito bem assessorado. Mas eu acho que seria legal vocês passarem, né, um pouco mais desse conhecimento pra gente. Explica um pouquinho aí, Bruno, da diferença famosa aí, que às vezes Isso é bacana. peço uma máquina, eu quero uma tesoura de 8 metros. E ele tá achando que o piso da máquina vai chegar em 8 metros. Né? Como é isso que é é bacana. isso? Às vezes você vai ter que adaptar ali um funcionário de 3,20 metros, né? Contratar um funcionário maior. Ou então acontece o que o Rafael falou, né? O cara não chega. Vamos botar uma escada aqui Nossa. né? Ou então vamos lá. até o próprio cliente reclama, você disse que era uma máquina de 15, ela tá chegando em 14, 12. A altura do equipamento, né, da plataforma aérea, a gente fala de altura de trabalho. Então, a altura de trabalho, ela vai ser o quê? Ela vai ser, vamos supor que o equipamento esteja todo elevado. Vai ser a altura máxima do piso da plataforma somado a mais 2 metros. Que é um operador com os braços levantados, geralmente. Seria, né? Isso, né? assim, uma média de alcance do operador, né? Aí entra, mas eu tenho 1,60 m. Então, assim, é uma média. Uma média, né? Na Rolote, as máquinas, a nomenclatura dela já vem ali em metros, né? Outros vêm em pés. Vou usar a Rolote que é mais fácil porque, assim, por exemplo, você pega uma 16 metros, vai estar lá, H16, Sigma. então já fica mais fácil. São 16 metros do piso da plataforma até o chão? Não, são 14. Os 2 Arredondando. metros seriam um Os 2 complemento metros do, é um do complemento profissional ali. profissional, é isso aí. Isso aí. Perfeito. E por fim, aí, pra gente fechar o tema, Ricardo, quem ainda tem receio de alugar a plataforma por conta... Vamos pensar no valor da locação, né? Então a pessoa, eu tô acostumado a trabalhar com andaime, e acontece, porque a gente também tem andaimes que a gente aluga, né? Mas, de novo, existem aplicações e aplicações, casos e casos.
Mas às vezes o construtor fala, me dá uma torre de 8 metros de andaime para trabalhar. E o risco é muito grande com isso, né? O que você pode falar sobre o que você ganhou com a plataforma e deixar essa mensagem para não ter esse receio em relação a preço, a valor, comparado com o andaime? Acho que hoje as plataformas, né, os equipamentos, eles já se encaixam melhor nos custos das obras. Não tem mais aquela diferença de anos atrás, que era muito alta. A agilidade, você vai fazer um trabalho, uma atividade muito mais rápido do que o trabalho com o andaime. Então tem que colocar no papel e fazer essa continha. Então hoje a diferença não é muito grande, então acho que vale super a pena pela segurança, pela agilidade, pela produção que uma plataforma vai trazer para a obra. Maravilha. Sem dúvida. Legal, é bem isso, né? A gente trazer mais o conceito da plataforma, que é relativamente recente no Brasil. Sim. E eu falei aqui sobre os dados, né, do mercado brasileiro. Acho que tem um pouquinho do cultural, né, também ainda, né? Também. Tudo é muito no braçal. A gente precisa cada vez mais industrializar a construção civil, porque a gente está vendo que tá faltando mão de obra. Então a gente precisa industrializar mesmo, novos processos estruturais, equipamentos que venham agregar para isso. Eu vejo muito a construção civil indo para esse caminho. Legal. E, bom, o Ricardo trouxe bastante a visão aí do ambiente de construção civil, mas a gente também tem alguns outros mercados, alguns outros setores que alugam as plataformas. O que vocês podem trazer aí de 3, 4 setores que a gente mais vê aluguel de plataforma? Supermercados é uma que está muito. O varejo então, ainda. O varejo em si, né? Então é muito interessante. Então tem épocas de inventário, né? Que eles usam bastante. Antigamente, quando se falava em plataforma, você via muito construção civil. Assim, construção civil eu digo bruto, né? Hoje não. Hoje é para você fazer qualquer trabalho em fachada de uma empresa, né? Uma limpeza, até em shows também, né? Então, montagem de palco, eventos, filmagens, né? Acompanhamento ali. Aí tem também indústria. Quando a gente fala de indústria, também deve ser citado aqui, como você falou, supermercado, né? Isso. No supermercado, a gente tem ali pessoas passando todo o tempo. Indústria pode ser uma indústria alimentícia, então tem que ser, a questão da aplicação é fundamental. E aí eu lembrei de uma situação que, falando um pouco de tecnologia, né? Embora já tenhamos essa máquina um pouco de tempo atrás, ela já está no mercado, não só de todos os fabricantes, que é a híbrida. Então, por exemplo, às vezes você vai começar uma obra, cabe análise, óbvio, né? Ainda não é um modelo que é forte no Brasil, mas uma máquina híbrida, o que seria? Ela tem o seu motor a diesel, que toca o circuito ali, né, hidráulico para fazer os cilindros subirem e descer, mas ela também tem baterias com um sistema separado, que uma outra bomba ou um conjunto ali mútuo, depende do acoplamento que essa máquina foi projetada. Para quê? Tô numa obra aberta, toco o diesel, vai embora, não preciso carregar as baterias. A obra chegou num processo que agora é interno, desde que a altura também faça sentido, né? Então você consegue utilizar a mesma plataforma, só que agora elétrica, sem ter emissões, né, de poluentes internos. Uma tecnologia... É o que está mais em alta aí agora nessa parte, são as híbridas. São os as carros híbridas. também, né? Seguindo o gente mercado, vê, né? segue E cada vez mais a também. flexibilidade dentro da obra. Exato. Como os carros, vamos lá, o mercado migrando para esse negócio de elétrica, né? Aí por que eu entrei nesse assunto? Porque indústria alimentícia, não pode diesel, óleo, barulho também, ruído. Sim, Às vezes você vai fazer um trabalho dentro de um hospital, alguma coisa assim. Então a questão do ruído, ele é importante. Então tem que ser uma máquina silenciosa. Aí geralmente migra para elétrica. Perfeito. Interessante. Bom, obrigado, gente, mais uma vez. Ficamos aí mais de 1 hora batendo papo, o tempo voa, né? A gente nem percebe, né? Nem O papo percebe, legal, né? bastante Percebe. conteúdo. Eu queria oferecer para vocês um presente. Vou pedir para a Ariane trazer aqui. A gente tem aí um mimo, né, Ari?
Vou pegar aqui para o Ricardo Muito obrigado. e para o Bruno. Muito obrigado. Além, obviamente, das canecas que vocês foram presenteados aí logo no começo. Muito aí de obrigado. Vocês, tá? A gente queria aqui, né, eu e o Saulo Agradecer. oferecer esse presente para vocês. Foi muito bacana. Obrigado mais uma vez aí pelo tempo de vocês, pelo conhecimento, dividir isso com o pessoal. Acho que o principal que a gente tem de objetivo com esse podcast é levar conhecimento para o mercado. É conscientizar as pessoas sobre mais segurança, mais produtividade. Acho que isso faz com que o mercado todo ganhe, né? Então Sem a gente dúvida. consegue ser mais produtivo, entregar a obra mais rápido, ter menos acidente em obra, e isso tudo é muito positivo, né? Então, espero que vocês gostem aí do presentinho, da caneca. Quem sabe a gente se encontra de novo aí no Sem próximo dúvida. podcast. Sem dúvida. Será um E até prazer. nas obras, né? Com certeza vamos obras, nos encontrar nas principalmente. obras aí. Com certeza, a gente está sempre à disposição aí para todo mundo que quer tirar uma dúvida através do nosso site, loxam.com.br. Pessoa que tem a dúvida sobre alugar um equipamento, nosso 0800 também. Eu tenho uma dúvida aqui, posso ligar? Pode ligar, fala com a gente ajuda. Estou com uma dúvida aqui na obra, que máquina que eu uso, que equipamento que eu preciso. E é fundamental que a gente seja parceiro aí dos Sem nossos dúvida. clientes, né? Obrigado pelo convite aí mais uma vez e obrigado pelo conhecimento aí que eu adquiri hoje aqui com vocês aqui. Foi realmente agregador. Legal, obrigado. A gente que agradece. Bruno, Que bom. Com certeza também quero deixar aqui, né, minha gratidão pela oportunidade de estar participando com vocês mais uma vez nesse projeto que o Ricardo falou de cultura, né? Às vezes também o cliente não conhece a plataforma, então isso que vocês estão fazendo é muito bom. Além de ser um marketing para a Loxam, óbvio, mas assim, é um bate-papo super aberto, né, que todos podem Sim. ter acesso ao conteúdo. Isso Então aí. assim, muito obrigado mesmo, né, pessoalmente, também pela Roulotte, e nossa parceria acho que tá bem consolidada, Sim. contem com a Claro. gente, todos vocês, e é isso, gente, falar do que a gente gosta de fazer fica até fácil, né? gostoso, né? E a mensagem foi dada, né? Como alugar máquina com segurança. Aí isso você aí. procura a Loxam. É isso aí. É isso aí. Gente, é isso. O nosso episódio se encerra por aqui. Gostaria de agradecer a você que ficou com a gente até aqui. Espero que o episódio tenha trazido um conhecimento, tenha agregado bastante aí no seu dia a dia profissional. Peço para que você, se ainda não deixou o like, curta, compartilhe esse vídeo, divida esse conhecimento aí com mais pessoas. E a gente espera você no próximo episódio do podcast Papo de Mestre. Até mais, um grande abraço.